Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do governo Lula, que fez umas mudanças no orçamento aí que chamaram a atenção do pessoal, tá? Ele cortou 7,7 bilhões do Bolsa Família, mas aumentou, olha só, 3,5 bilhões em propaganda estatal. Ou seja, tirou dos pobres, né, que é o pessoal que recebe Bolsa Família, e vai dar para os ricos, que é a Rede Globo, o pessoal que dá publicidade e coisa e tal. A opção dele é a seguinte, ele já viu que não consegue fazer nada de positivo nesse governo dele. O que resta para ele é tentar enganar otário, né? Será que ele vai conseguir? Não sei, tem otário pra caramba no Brasil, né? De repente ele consegue alguma coisa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por o xadrez pentadimensional 5D do Trump, Jaiminho para presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo resolveu tirar, não, tem que cortar, vamos cortar onde? Cortar dos pobres, é lógico, né? O Lula adora falar que eu não posso cortar o dinheiro dos pobres. Quando ele fala que não quer cortar o dinheiro dos pobres, é que ele não quer cortar o dinheiro dos cupincha dele, os cupincha que ele acha que é os pobres amigos dele, entendeu? Os pobres amigos dele, ele não quer cortar dinheiro, a galera que tá empregada aí, que conseguiu boquinha em estatal e coisa e tal, que o governo tá gastando dinheiro pra caralho, aquela cambada de sindicalista, filho da puta, pelego pra cacete, um monte de idiota que o Lula arrumou emprego para eles todo na máquina pública. Esse pessoal ele não pode cortar dinheiro. Bolsa Família? Pô, Bolsa Família ele não tá nem aí, meu amigo. Ele corta com mau gosto no final das contas, né? Já cortou Bolsa Família de um monte de gente. Aí depois ele fica se perguntando por que o pessoal tá deixando de gostar dele, né? E a ideia dele é a seguinte, não, que a gente tá errando na comunicação. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer coisas erradas agora e investir mais em comunicar, né? Lula tenta maquiar a crise gastando 3,5 bilhões em propaganda do governo. É isso que ele vai fazer. Ele tirou de 7 bilhões do Bolsa Família, 3,5 bilhão vai ser para publicidade, para fazer propaganda, para dar para a Rede Globo, em última análise, né? E o resto também é o que? Lei Rouanet, emenda parlamentar e coisa e tal. Você vai torrar dinheiro dos pobres tudo para tentar se manter vivo. Ou seja, o que ele já viu é o seguinte, não adianta, ele não consegue agradar as pessoas, ele não consegue fazer nada de positivo. Vamos tentar enganar agora, vamos tentar, né, fingir que a gente está fazendo alguma coisa, fazer aquela propaganda bonita e não sei o que lá. Aqui, ó, o pacotão da propaganda foi apurado pela Folha de São Paulo, divulgado na segunda-feira, dia 10, e compreende contratos com elaboração já fechados com agências de publicidade de 21 órgãos. Os principais focos dos contratos são programas que Lula vem citando fortemente nos discursos, como Pé de Meia e Mais Especialistas e não sei o que lá. Ou seja, ele está querendo dar conhecimento para a sociedade que ele fez alguma coisa, né? Não consegue, Lula. Infelizmente, esse é o problema desse pessoal. Eles estavam acostumados com a era anterior, em que você tinha informação centralizada e que você conseguia botar a sua narrativa no ar e o pessoal acreditar na sua narrativa. Agora a narrativa não para em pé, meu amigo. Se não tem um pé na realidade, se aquilo ali não está calcado na realidade, as pessoas vão discutir, vão ver que é mentira no final das contas. Esse Pé de Meia, por exemplo, parece uma ideia legal, não parece legal? Você dá dinheiro para o pessoal terminar o ensino médio. E aí, diz aí, quem que está recebendo esse Pé de Meia? Porque ninguém sabe quem está recebendo. Não tem a lista dos alunos que receberam esse Pé de Meia. Ninguém viu isso. E eu não sei se simplesmente não existe, ou seja, é um programa que existe só em nome, mas na prática ninguém está recebendo, ou se quem está recebendo esse negócio no final das contas, o que acontece com muita frequência também, é cupincha do Lula, é amiguinho do Lula que está ali recebendo o pichuleco ali dos cupincha do Lula, né? Ou seja, é aquela lista dos amigos, né? É todo mundo filiado ao PT, é aluno, porque tem isso, né? Tem aluno de segundo grau filiado ao PT, é lógico que tem gente, ou tem filho de filiado ao PT, tem gente ligada ao PT. A gente já viu que na cultura tá rolando isso direto, né? Só o pessoal petista que consegue receber verba da cultura. Então não seria de todo estranho que nessa história aqui só esteja recebendo Pé de Meia filiados ao PT. A gente não tem acesso à lista, a gente não sabe quem são as pessoas que estão recebendo. Enfim, o Lula decidiu então jogar fora o que ele estava fazendo e gastar em propaganda. E olha só, a primeira fase da campanha vai ser o Brasil é dos brasileiros, já é 50 milhões, já vai entrar agora, tá? Esses dias você já vai ver essa notícia aí, deve aparecer em vídeo aqui no YouTube também, porque eles vão botar dinheiro, no meu canal pouco provável, meu canal eles devem excluir lá na hora de fazer a coisa, mas no YouTube deve ter, né, essa campanha publicitária de 50 milhões lá e coisa e tal, falando sobre o Brasil é dos brasileiros, olha que coisa, né? Aqui, ó, tá a previsão para entrar no ar na quinta-feira, hoje, né?
a primeira campanha institucional do governo Lula na era do Sidônio, né? O Brasil é dos brasileiros, aquele negócio que, né, os alemães, a Alemanha é para os alemães, é o que diz lá o pessoal lá do que eles chamam de neonazistas lá na Alemanha, né? Mas aqui no Brasil, dizer que o Brasil é dos brasileiros aparentemente não tem essa conotação, segundo diz o Sidônio, né? E, lógico, a ideia disso daqui, como eu já falei para vocês, o Lula tá doido para embarcar na onda do Trump. Ele quer muito que o Trump bata no Brasil para ele poder embarcar nessa onda. Eu acho que é uma canoa furada. Como eu já expliquei para vocês, o que acontece no Canadá e no México, que ganharam de fato popularidade com o Trump, é diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas que o Lula tá doido para levar isso daí, evidentemente que é, né? 50 milhões de reais, cara, dá para fazer um monte de coisa com esse dinheiro. E, no entanto, vai gastar em propaganda de Brasil é dos brasileiros e coisa e tal. Essa coisa aqui do boné do Lula. Ah, da Guerra dos Bonés, você lembra que teve essa Guerra dos Bonés lá atrás, né? Pois é o que eu falo para vocês, acho uma besteira isso. O Lula está errando na comunicação exatamente porque a comunicação mudou. Hoje em dia você tem que ter calcado na realidade, tem que ter alguma coisa baseada na verdade. E o Lula é da época que não precisa nada disso, é só narrativa, basta ter a narrativa, basta colocar lá propaganda bacaninha, pagar uma grana boa para agência de publicidade, os caras botar uns artistas famosos para fazer a propaganda e coisa e tal, e tá tudo resolvido, né? E o problema é que não funciona mais assim. Na era da informação descentralizada e distribuída, a coisa tem que ecoar. Tem que ter aquela pegada. Quando você recebe aquela informação, você tem que achar, caramba, essa informação é legal, vou copiar isso, vou transmitir isso no meu grupo de WhatsApp, vou passar para não sei quem. Quando você tem uma informação que tem alguma coisa de relevante realmente, que realmente traz alguma coisa nova, você acaba de fato passando isso. Quando é só propaganda, como é o caso do que o Lula está falando, não, que olha só, a gente fez um monte de coisa boa, não sei o que lá, não sei o que lá. Por que você vai passar isso? Pô? É propaganda do governo, ninguém tem interesse de passar isso para frente, ninguém se sente tocado com isso, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Então esse tipo de coisa tende a morrer na internet, a não ter efeito nenhum. A internet mudou o equilíbrio dessa parada, né? Se antes você tinha realmente, quanto mais dinheiro você colocasse em anúncios comerciais da Rede Globo, mais gente você atingia, porque uma hora você atingia a pessoa que só vê a televisão de tal hora, você foi lá e atingiu aquela pessoa. Só com muito dinheiro que você fazia isso. Hoje em dia, nos grupos de WhatsApp, nas conversas que tem, o nível de informação circulando na sociedade é muito maior. Você pode entender dessa forma, né? Houve uma época em que a Rede Globo era o grosso da informação, tinha, sei lá, 20% de toda a informação que circulava na sociedade, era a Rede Globo falando para as pessoas todas, né? Porque, lógico, sempre você teve informação circulando de outra forma, né? Pessoas conversando uma com a outra, escrevendo carta uma para outra, você está trocando informações com outras pessoas, mas a Rede Globo era um percentual significativo, eram, sei lá, 10%, 20%, não sei. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a Rede Globo é 0,0 alguma coisa por cento da informação que circula na sociedade, porque, caramba, a quantidade de coisa que tem gente conversando em grupo de WhatsApp, batendo papo e trocando ideia em si, isso torna simplesmente inútil esse esforço que o Lula está fazendo, a menos que quando você fala alguma coisa, tenha realmente algum pé na realidade, tem alguma coisa que deixa a pessoa indignada, que ela fique realmente querendo fazer alguma coisa, querendo transmitir aquela informação, né? É lógico, o que eles vão tentar aqui com isso é o caso do Trump, mas, de novo, não tem o que pegar nisso daí, porque o Trump não está atacando o Brasil. Mesmo essa tarifa de aço e alumínio, que certamente prejudica o Brasil, é uma tarifa que o Trump colocou no mundo todo. É diferente da tarifa no México e no Canadá, em que foi uma tarifa contra o México e contra o Canadá, né? Enfim, vamos ver isso daí. E por outro lado, né, vai ter um monte de gente chorando que perdeu o Bolsa Família. Pessoal que votou no Lula aí com medo de perder o Bolsa Família, faz o L, meu amigo. O Lula tá tirando o Bolsa Família de geral. Qualquer coisinha tu perde o Bolsa Família agora. Por quê? Porque o Lula tem que te enganar, cara. Ele tem que fazer propaganda para enganar vocês. Vai conseguir enganar? Não sei, vamos descobrir em 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.